Bom dia, pessoal. O assunto hoje é intervalo de confiança. Vamos lá. Então, o livro que a gente tem utilizado, né, é o livro do Larson, né? Aqui tem um print do índice do livro, né? Então, a gente vai da página 250 até a página 270, né? Então, começando, você tem que uma estimativa pontual ele é um valor único estimado para um parâmetro populacional. A estimativa que vai ser utilizada, né, é a média amostral, tá? Então a gente está querendo fazer uma estimativa, né, de qual seria a média e para isso a gente vai fazer, né, o cálculo da média da amostra que a gente tem, a amostra de uma população. Ou seja, você tem, né, a população seria todos os valores, por exemplo, eu quero saber qual é a altura média do pessoal da sala de vocês. E eu não vou medir a altura de todo mundo. Eu vou pegar uma amostra e dessa amostra eu vou tentar inferir qual que é a média do grupo todo, né? Então, o valor menos tendencioso, né, da média populacional, mi seria então da população, vai ser a média que eu vou ter, x barro, x médio dessa amostra que eu tenho, né? Contudo, eu tenho o quê? Eu vou ter um valor pontual, é somente um número, né? E muitas vezes é melhor você representar não por um número, mas por um intervalo, né? Então, esse intervalo, a estimativa intervalar, vai ser dada, né, acho que você já até pode imaginar, por média mais ou menos um certo valor, que vai mostrar uma dispersão, né? A princípio, numa primeira abordagem, o que a gente usa? O desvio padrão, né? Mas hoje você vai ver que não é bem o desvio padrão. A gente pode estar utilizando uma estimativa melhor, considerando outros elementos. E é sobre isso que trata a aula de hoje, né? Quer dizer, a gente vai utilizar o desvio padrão, mas qual o desvio padrão, né? Então é isso que a gente vai estar discutindo, né? Ou o desvio padrão multiplicado por quem? É essa que é o assunto de hoje, tá? Então, primeiro eu vou definir o que viria a ser o nível de confiança. O nível de confiança C, que é a probabilidade de que o intervalo estimado contenha aquilo que eu quero, que é justamente o que? O parâmetro populacional, tá? Então, você pode trabalhar com um nível de confiança de 68%, né? Isso aí seria o quê? Seria praticamente trabalhar com o próprio desvio padrão, tá? Então aqui lembre-se, né, quando você tem a distribuição normal, né, a média é zero e o desvio padrão vale 1. Então se você quer 68% de nível de confiança, né, você vai utilizar o valor do próprio desvio padrão. Outro valor que é bastante utilizado no livro, né, é quando você quer um nível de confiança de 90%. Então, com 90%, o valor já a ser utilizado vai ser 1,6 vezes o desvio padrão. Em metrologia, se utiliza muito o valor de 95% de nível de confiança, né? Então, aí o valor já vai ser de 1,96, né, vezes o desvio padrão. Outro valor de referência é de 99,7% em metodologia, né? Aí você já tem aqui 3 vezes o desvio padrão. Então repare, né? Quando a gente está trabalhando em física, em metrologia, possivelmente vocês também nas matérias técnicas, né? Vocês vão ter esses 3 níveis que eu destaquei aqui em negrito: 68, 95 e 99,7%, tá? No livro, os exercícios normalmente pegam 90% de nível de confiança ou então 95%. Bem, continuando com as definições básicas, né, que a gente vai utilizar na aula de hoje, você tem o erro de amostragem, que é a diferença entre a estimativa pontual e o valor real. Então veja, você calcula uma média, né, da sua amostra, né,
e você tem o valor real, né, daquele parâmetro μ, né, da média da população. A diferença entre eles é o que se chama de erro de amostragem. Tá? Esse erro de amostragem, né, ele vai ser dado por uma equação que vai ser esse valor z, que a gente tem da distribuição normal, né, reduzida, que a gente já tinha visto, vezes o sigma, né, que é o desvio padrão que você tem da sua distribuição, né, distribuição normal, né, e ele teria que ser conhecido, tá? Dividido pela raiz quadrada de n, que é o número de dados que você tem, e ainda mais considerando que você tem que ter, né, no caso aqui, uma amostra que tenha pelo menos um número de 30, ou maior que 30 elementos na sua amostra. Tá? O desvio padrão amostral que você vai poder utilizar para substituir o valor sigma, né? Caso você não tenha, caso ele não seja dado, então vai ser esse valor que você tem aqui, tá? S, né, que é igual à raiz quadrada da somatória dos desvios, né, desvios quadráticos divididos por n menos 1, tá? Então veja, a gente trabalha com o x médio, né, x barra ou então x médio, né, para fazer o que? Uma estimativa da média μ. E caso não seja dado no exercício, né, qual é o desvio padrão da população, o sigma, então você vai usar o próprio desvio padrão da sua amostra, né, que é esse S que está apresentado aí. Tá? Bem, o intervalo de confiança vai ser o quê? Vai ser o x médio, que você calculou com a amostra, menos esse valor que nós já encontramos aqui, né, da margem de erro, né, que é dado por essa equaçãozinha aqui que você está vendo. Tá? Bem, aí você vai ter o valor pontual que a gente estava falando, né, da média, que foi estimada, né? E aqui o extremo superior, que é o x médio mais, né, o próprio erro, né, que a gente estava falando, que é essa margem de erro. Então, você conseguiu, com isso, determinar qual é o intervalo, né? Porque você vai ter aqui o valor extremo inferior e o extremo superior. Bem, você tem um resuminho aqui. Então, você teria que ter o quê? Ó? Você vai ter que encontrar, né, o número de dados e o x médio. O x médio que é a média dos valores que você pegou da sua amostra. Tem aqui o desvio padrão amostral, né, caso, né, esse sigma não tenha sido apresentado para você. Tá? Você vai encontrar o valor crítico ZC, né, usando lá a distribuição normal, pegando na tabela. Por falar nisso, tá também lá no livro, encontrei ela lá no apêndice B, tá bom? Você vai encontrar qual é o valor da margem de erro e vai montar qual é o intervalinho, tá? Então, basicamente é isso. Vamos fazer alguns exercícios. Então, aí eu acho que fica um pouquinho mais claro do que eu estou falando. Então, veja, ó, o diretor de admissão de uma faculdade, ele deseja estimar a idade média de todos os alunos matriculados. Em uma amostra aleatória de 20 estudantes, a idade média encontrada é de 22,9 anos. Baseado em estudos anteriores, o desvio padrão conhecido é de 1,5 anos e a população é normalmente distribuída. Isso é importante falar, porque senão você não pode usar, né, a distribuição normal. Tá bom? Construa um intervalo de confiança de 90% para a média da idade da população. Então, esse 90% é o intervalo de confiança que você tem, é um nível de confiança. Bem, então você vai ter aqui, olha, calculando, né, qual é a margem de erro. Né? Então, você vai pegar esse valor crítico ZC, né, na tabela que já foi apresentada, né, considerando o nível de confiança de 90%, então você teria que pegar lá o valor, né, que é 1,645. O desvio padrão foi dado de 1,5. Né, você tem 20 dados e aí você calcula qual é o valor, né, dessa margem de erro. Feito isso, você vai ter que o extremo inferior, que é o valor médio menos a margem de erro, né, vai dar 22,3, e o extremo superior desse intervalo,
tá? Que vai ser a média mais essa margem de erro. Então você consegue, né, apresentar um intervalo, né? E aí você poderia aqui então uma representação gráfica desse intervalinho, tá? Então é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de como estimar, né, qual seria o valor médio, né, no caso aqui de idade, né, de um grupo maior do que os 20. Os 20 é só a sua amostragem, tá? Contudo, né, veja, estou passando para um outro caso. Estou passando agora para 95%, né, de nível de confiança. O que muda? Muda qual vai ser o valor crítico que a gente vai pegar na tabela. Tá? Então agora vai ser 1,960, né? O resto continua igual, tá? Em compensação, né, uma vez que esse valor é diferente, você tem uma nova margem de erro de 0,7. Então, utilizando 9,7 aqui, você calcula qual é, né, o seu novo intervalo. O que aconteceu, né, comparando um com o outro? Né? O que está mudando, né, é justamente a largura desse intervalo. Se eu estou pegando agora 95%, né, é uma margem de confiança maior, isso significa que eu estou pegando um intervalo maior. Basicamente, percebam que o trabalho é praticamente o mesmo, né? Quer dizer, na verdade é o mesmo. Você pegou uma amostra com os mesmos 20 estudantes, quer dizer, todo o trabalho que você teve de pesquisa foi o mesmo. O que mudou é a forma de apresentar, né? Então, quando você encontra uma pesquisa, né, com um intervalo de confiança de 68%, de, né, 70% ou de 90%, 95%, 99% ou 99,7%, percebam que está mudando é a forma de apresentação do intervalo de confiança, né? Isso não diz respeito à qualidade do trabalho, né? A qualidade do trabalho, tanto da de 68 como a de 95 ou de 99,7%, é para ser o mesmo. A pesquisa deve ser bem feita, né? Quer dizer, com critério, né? Com cuidado. Você não pode pegar uma amostra de qualquer jeito, uma amostra viciada. Quer dizer, é isso que vai dizer a qualidade. A questão do nível de confiança é só a forma de apresentação. Quer dizer, é só você estar escolhendo qual vai ser o coeficiente, qual vai ser esse valor do Z crítico que você está utilizando, tá? Bem, outro caso. Agora mudou, né? Estou pegando aqui, ó, mudou o serviço, né? Mudou o trabalho. Eu tenho agora 30 estudantes, tá? Então não são mais 20, tá? Então agora o que mudou foi aqui, o valor da raiz quadrada do número de dados, tá? Então quando eu aumento, né, o número de elementos que eu tenho na amostra, aumenta esse valor e, portanto, eu consigo estreitar, né, o meu intervalo. Então, se você for comparar agora esse exemplo com aquele primeiro que a gente fez, você vai ver que esse intervalinho vai ser mais estreito, ainda que o nível de confiança seja o mesmo. Então, se você está querendo apresentar um resultado e, né, considera que o intervalo, né, ele está muito grande e você quer estreitá-lo, o que você faz? Você busca um número maior de dados. Essa aqui é a ideia, tá? Bem, qual é o tamanho mínimo de amostra para estimar o valor da média, né? Bem, então aí você pode pegar a sua equaçãozinha, isolar o número de dados e aí você vai obter essa equação, né? Então, agora você consegue relacionar o número de dados, né, e o nível de confiança que você quer, né? Ah, eu quero estimar ah, o valor da média, né, com um nível de confiança de 68%, de 90% e assim por diante. Eu vou ter aqui valores, né, que são valores que eu vou pegar na minha tabelinha, tá? Então isso aqui vai alterando, tá bom? Então, tendo definido qual vai ser a margem, né? Quer dizer, o quão estreito eu quero esse intervalo, né? O quão estreito eu quero esse intervalo, sabendo qual é o desvio que eu tenho, né? O desvio padrão da população. E isso é um negócio difícil, porque se você está querendo estimar a média, mas você conhece o desvio padrão, né? Então, é uma situação, né, que a gente está fazendo uma primeira abordagem aqui de nível de confiança, mas não é uma situação corriqueira, tá? É difícil você ter uma situação em que você conhece o desvio padrão, mas não conhece a média, tá?
Veja, você deve conhecer o desvio padrão através de uma estimativa. Você está supondo que o desvio padrão, no caso nosso, quem está fazendo exercício aqui, vai ser dado no enunciado, né? Mas numa situação prática, né, é um pouco ideal. Porque na verdade a gente está fazendo aqui uma primeira abordagem e o assunto que nos interessa é o próximo que a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Bem, então exemplificando, eu tenho aqui o exercício 51, né? E ele coloca aqui o seguinte, olha, no exercício utilize a informação dada para construir os intervalos de confiança de 90 e de 99 por cento para a média populacional. Bem, ele pergunta qual vai ser o intervalo mais largo, não precisa nem fazer o exercício para responder isso, vai ser o de 99, né? E aí ele coloca aqui o probleminha. Um editor quer estimar a média de tempo em minutos de todos os adultos que passam lendo o jornal. Para determinar essa estimativa, ele retira uma amostra aleatória de 15 pessoas e obtém o resultado a seguir. Baseado em estudos anteriores, né, o editor assume sigma como 1,5 minutos, tá? E ele coloca que a população é normalmente distribuída. Tá? Então vamos lá. Então, pegando aqueles dados que foram apresentados no exercício, eu tenho eles aqui, eu calculo qual é o valor médio. Então, considerando, né, o nível de confiança de 90%, tá? Você vai ter qual vai ser a margem de erro, né, pegando o valor lá que já foi apresentado na primeira tabela da aula de hoje, e você calcula qual é o extremo inferior e o extremo superior. E apresenta o valor. Tá? Passando agora para 99%, né, veja que você vai pegar aqui 2,6, né, do nível do valor crítico Z que você vai buscar na tabela da distribuição normal, tá? Tem aqui qual é o desvio padrão que foi dado no enunciado, tá? E tem aqui a raiz quadrada do número de dados. Então você vai ter aqui a margem de erro de 1 e aí você tem aqui o intervalinho final, tá? Outro exercício do livro com um tema parecido é esse aqui, o 56 da página 259. Um diretor de admissões quer estimar a idade média de todos os alunos matriculados na faculdade. A estimativa deve estar dentro de um ano da média populacional. Assuma que a população de idades é normalmente distribuída. Então, determine o tamanho mínimo da amostra necessário para construir o intervalo de confiança de 90% para a média populacional. E assuma que o desvio padrão da população é de 1,2 anos. Então, veja, ó, o que eu estou fazendo aqui? Né? Primeiro, estou trabalhando com os 90% que ele apresentou, né? E depois com 99%. Tá? Bem, com 90%, você vai ter que 1 menos C, que é justamente, né, a diferença, né, que você tem para 1 dos 90%, você vai buscar então, né, com esse valor que você tem aqui de 5%, lá o valor do valor crítico de Z. Tá? O valor do sigma foi dado. Você tem a margem de erro. E aí você usando a expressão, né, do número de elementos da sua amostra, você calcula o valor de 16. Para 99 você repete, né, e obtém então o valor de 38. Né? Isso considerando que a margem de erro é de meio. Né? Por quê? Porque ele falou que a estimativa tinha que estar dentro de um ano da média. Né? Então, para estar dentro de um ano a largura total do intervalo, é sinal que é média mais meio e média menos meio. Isso aí daria um ano. Se você considerar que a margem de erro vai ser um ano, então aí você vai ter um intervalo de 2. Aí a conta seria outra. Veja, ó, seria isso aqui. Se você tiver, né, margem de erro de 1, quer dizer que o seu intervalo total vai ser de 2, né? Porque é média menos a margem de erro e média mais a margem de erro. Então aí, olha, o tamanho da amostra seria esse outro aqui. Então, ó, você consegue perceber bem a diferença. Então, trabalhando com o meio, né, qual vai ser, né, e trabalhando, né, com um. Inclusive, olha, você pode perceber aqui, né, é, você multiplica por 4, né, esse valor, né, e, perdão,
por 4, praticamente isso, né? Você dobra, né, o tamanho do E, você vai estar elevado aqui ao quadrado, né? Então você vai estar multiplicando por 4 o número da sua amostra, tá? Próximo passo. Bem, pode acontecer de você não ter, né, uma amostra com um tamanho igual a 30, né, 30 ou mais. Ou ainda pode ser que até mesmo o desvio padrão não seja conhecido. Bem, e aí, o que você faz? Então aí você vai usar uma outra distribuição, que não a normal. É a distribuição T, né? T de student, tá bom? Então, essa distribuição, ela é muito importante e é o principal assunto de hoje, tá? Quer dizer, como que você vai trabalhar em um caso como esse, tá bom? Então, aí, olha, vamos considerar essa distribuição. O que que ela tem? Ela é parecida com a distribuição normal. Você tem aqui a curva, né? Veja, ó, a curva normal seria essa aqui que está aqui embaixo e depois ela passa mais aqui em cima. A distribuição T de student, ela é mais larga e mais baixa, tá? Tem é uma curva parecida, mas não é idêntica, tá? Ela também é na forma de sino, ela é simétrica, né, sobre a média, tá bom? E aí você vai ter aqui os graus de liberdade. O que que são os graus de liberdade? É o número, né, de dados que você tem menos um, tá? Então eu tenho uma amostra de 20 estudantes, tá? Qual é o grau de liberdade? É 19. E aí você vai ter que os dados dessa tabela vão ser apresentados para você em função desses graus de liberdade, tá? Continua valendo a mesma propriedade da distribuição normal, a área total, né, vale 1 ou 100%. Né? Média, mediana e moda da distribuição são iguais a zero, igual na distribuição normal. Tá? E conforme os graus de liberdade aumentam, a distribuição T se aproxima da distribuição normal. Então, conforme vai aumentando, veja, ó, com 2 graus de liberdade, ou seja, 3 dados, é essa curva mais escura. Com 5, já é essa outra. E aqui você tem a distribuição normal. Então, na hora que você chegar com um grau de liberdade 30, né, é sinal que você tem 31 dados, né, e o que ele está apresentando aqui para a gente é que vai estar bem próximo a essa curva da distribuição T com a da distribuição normal. Tá? Veja, isso aqui é um print da página 246, né? Você tem aqui o intervalo de confiança e aqui você tem os dados, né? O que que a gente vai buscar? Aquele valor, né, que a gente pegava, né, de Z crítico, né, na tabela da distribuição normal, né, eu vou deixar de lado e vou buscar o valor da distribuição T, tá? Então, por exemplo, eu quero um intervalo de confiança de 90% e tenho, né, 20 dados. Então, 90% com 20 dados quer dizer que eu tenho graus de liberdade igual a 19, né, e vou estar utilizando esse valorzinho que eu tenho aqui, do 1,729, né, ao invés de usar o valor da distribuição normal. Tá? Então, ó, anota o número da página quando você tiver que buscar, né, o valor, né, da T da distribuição, está aqui nessa página. Tá? Bem, então vamos construir um intervalo. Como que você vai fazer? Você vai ter que ter o valor médio, né, vai ter que ter o desvio padrão amostral da sua amostra, né, você vai ter que saber qual é o grau de liberdade que você tem, que é o número de dados menos um, vai encontrar a margem de erro. Então agora mudou a equação. Ao invés de usar o Z, você vai usar o valor que você vai pegar naquela tabela que acabei de apresentar. Vai usar o desvio padrão amostral. Não vai ser dado para você no exercício. Você vai ter que pegar a sua amostra e calcular o desvio padrão. E aqui você vai usar um número de dados, né, a raiz quadrada do número de dados. Então, agora você vai ter aqui o que? Né? A média ela deve estar entre o valor médio da sua amostra menos a margem de erro e o valor médio da sua amostra mais a margem de erro. Tá encontrado então um intervalinho, né, com o nível de confiança que você utilizou para pegar o valor T na sua amostra. Tá? Bem, agora essa parte é importante. Aqui você tem aqui como decidir o que fazer. Tá? Bem,
o número de dados que você tem é maior ou igual a 30? Bem, se sim, você vai usar a distribuição normal, né? Se o sigma for desconhecido, você vai usar o valor do desvio padrão da sua própria amostra. Não, você não tem o número de dados de 30, tá? Então aí, olha, a população ela é normalmente distribuída ou aproximadamente distribuída? Se sim, né, você vai ver se o sigma é conhecido. Se é conhecido, você vai usar a distribuição normal. Se não for, você vai usar a distribuição T de student. Bem, a população ela não é normalmente distribuída. Bem, então aí você não vai usar nada dessa aula de hoje. O que a gente está vendo é quando você tem uma distribuição que é uma distribuição normalmente distribuída, tá? Então, lembre-se disso, né, na hora que você for enfrentar os exercícios, para saber o que você tem que fazer, né, para usar a equação correta, tá? Então, olha, pegando aqui o exercício 24 da página 268. Use a distribuição normal ou a distribuição T de student para construir um intervalo de confiança de 95% para a média populacional. Você retira aleatoriamente uma amostra de 12 torradeiras, um modelo de 2 fatias de pão, e descobre que a média de preço era 57,79 unidades monetárias e o desvio padrão era de 19,05 unidades monetárias. Assuma que os preços são normalmente distribuídos. Então você pode usar ou a distribuição normal ou a distribuição T de student, tá bom? Então veja, ó, a média foi dada, o desvio padrão foi dado. Tá? Então eu tenho o desvio padrão, ainda que eu não tenha os 30 dados, mas eu tenho o desvio padrão. Eu vou usar então a distribuição normal e vou buscar esse valor, né, de 1,960, né, na tabela da distribuição normal que eu coloquei para vocês, né, como um anexo lá no Moodle, no último tópico. Então é só você pegar lá o valor e você vai achar. Né? Isso quando você está trabalhando com 95%. Aqui é a margem de erro, usando a equação que a gente acabou de ver, né? Que é o z, né, vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de dados. Tá? E o número de dados é igual a 12. Tá? Calcula o extremo inferior, calcula o extremo superior, e aí você tem, né, definido aqui o seu intervalinho. Tá? Tá feito. Mesma situação proposta, só que agora, olha, na verdade ele está colocando aqui, ó, usar a distribuição normal, distribuição T, que é 95% de nível de confiança para a média populacional. Agora mudou a situação proposta quanto ao problema. Né? Você tem uma amostra de 25 carros, né, do preço, acho que deles, não, de consumo, 25 carros esportivos, e você tem o consumo de milhas por galão. Tá? Então é o rendimento, né? Quanto ele anda com um galão de gasolina, tá? Então, olha, aqui eu tenho os dados, aqui são os dados. Então, você tem desde o carro que anda só 13 milhas por galão até aquele carro que anda 27 milhas por galão, né? Eu já ordenei aqui os dados em ordem crescente. Então, você teria que fazer o quê? Bem, calcular a média. Então, você soma todo mundo, divide pelo número de dados, vai dar 21,9. Desvio padrão amostral, usando então essa equação aqui, tá? Tem aí 3,5, tá? O valor T da distribuição de student, então tem que pegar na tabelinha, que está lá naquela página que eu mostrei para vocês, tá? É 2,064. Tá? A margem de erro, você vai pegar o valor T da distribuição de student, vai pegar o desvio padrão amostral que você calculou e vai dividir pela raiz quadrada do número de dados. Então, a margem de erro de 1,4. Tem 25 dados, 24 graus de liberdade e esse valor do 24 você vai usar para poder achar esse coeficiente. Tem o extremo inferior, tem o extremo superior, você tem um intervalo aqui então entre 20,5 e 23,3. Quer dizer o quê? Que esses carros esportivos, né, a questão do rendimento que você vai ter, de quanto ele anda por galão, né, deve estar entre 20,5 e 23,3. Ou seja, 95% desses dados estão colocados nesse intervalo. Tá? Ou melhor,
vamos lá. Isso significa o quê? Que se você fizer a sua pesquisa, né, pegando outras amostras, 95% você vai conseguir, né, um valor colocado desse intervalo. Ou ainda, vamos imaginar que eu pegue vários carros esportivos, eu tenho uma população. Isso aí é uma amostra da população, isso que está aqui, né? Então, a probabilidade que eu tenho, ao calcular a média dela estar dentro desse intervalo, é de 95%. É esse o significado que eu tenho, tá? E aqui, moçada, fica uma tarefinha para vocês, né? Ler o capítulo da página 250 a 257, fazer esses exercícios que são referentes àquela primeira parte mais idealizada, em que você tem qual é o desvio, né, o desvio padrão da sua população. Ou se não tem, que você pode calcular o desvio padrão amostral e considerar como se fosse, né, da sua população. A partir daqui é a distribuição de student. Então, né, da página 262 à página 267 é a distribuição de student, que é muito importante, né, no curso de vocês. Eu acredito que isso aqui vai ser importante para a parte de metodologia, tá? E aí tem esses outros dois exercícios.